Aqui está algo que deveria incomodar você. O pó que estou prestes a descrever mata insetos há mais tempo do que os humanos existem. Ele funciona em formigas, pulgas, percevejos, baratas, ácaros, carrapatos, besouros, lesmas, tesourinhas e mais de 100 outras espécies de pragas. Ele não deixa resíduo químico. Os insetos não conseguem desenvolver resistência a ele, nunca, por causa da forma específica como ele os mata. Ele é registrado pela EPA. É usado na agricultura orgânica. Você literalmente pode comê-lo. Custa $4 por saco. E a indústria de controle de pragas nos Estados Unidos gera 16 bilhões de dólares por ano em receita, enquanto a maioria dos donos de casa nunca ouviu o nome dele. Isso não é coincidência. Fique comigo. Que pó é esse? E por que ele funciona em coisas nas quais pesticidas químicos não funcionam? A resposta começa cerca de 30 milhões de anos atrás, no fundo de lagos e oceanos antigos. Existe um tipo de alga unicelular chamada diatomácea, organismos microscópicos com conchas feitas de sílica, que é essencialmente vidro natural. Por centenas de milhões de anos, as diatomáceas viveram, morreram e afundaram. Suas conchas de vidro se acumularam em camadas de milhares de pés de profundidade. Essas camadas se comprimiram em rocha sedimentar macia. Nós mineramos essa rocha, moemos até virar um pó branco fino, e esse pó é a terra diatomácea. Agora, aqui é onde fica interessante. Para os seus olhos e para o seu toque, ela é um pó branco, macio, calcário, completamente inofensivo. Mas aproxime na escala de um inseto, e a imagem muda completamente. No nível microscópico, cada partícula de terra diatomácea é um fragmento irregular, afiado como navalha, de uma concha de vidro fossilizada. Para um inseto, isso não é pó. São milhares de conchas de vidro afiadas como navalhas, cada uma capaz de cortar a camada protetora serosa de um exoesqueleto. E aqui está a parte crítica. Insetos precisam dessa camada serosa para reter umidade. Sem ela, eles perdem água pela cutícula em uma velocidade que não conseguem sobreviver. Eles não são envenenados. Eles não ficam paralisados. Eles desidratam. A terra diatomácea faz os insetos secarem e morrerem ao absorver os óleos e gorduras da cutícula do exoesqueleto do inseto. Suas bordas afiadas são abrasivas, acelerando o processo. E como o mecanismo é puramente físico, dano mecânico em nível microscópico, não há caminho para o desenvolvimento de resistência. Inseticidas químicos funcionam interrompendo processos biológicos específicos. Insetos evoluem ao redor desses processos ao longo de gerações. A terra diatomácea rasga a estrutura física da camada externa deles. Insetos não conseguem resistir a esse método físico de morte, ao contrário dos pesticidas químicos, nos quais a resistência pode evoluir ao longo de gerações. Você não consegue evoluir ao redor de uma lâmina de barbear. A física não negocia. Com que rapidez ela realmente funciona? E em que? Insetos de corpo mole, como pulgões e lagartas, podem morrer em 12 a 24 horas. Pulgas e percevejos geralmente sucumbem em 24 a 72 horas. Baratas e besouros, por causa do tamanho maior e de exoesqueletos mais rígidos, podem levar de 3 a 7 dias. Não é instantâneo, mas é permanente. Uma superfície tratada permanece letal para qualquer inseto que a atravesse, enquanto o pó continuar seco. Semanas, meses. Dentro de uma cavidade de parede ou sob um piso onde a umidade não chega, potencialmente anos. Você aplica uma vez e ela continua funcionando sem se degradar, sem evaporar, sem exigir reaplicação em um cronograma feito para manter você comprando. A lista do que ela resolve parece um elenco de tudo aquilo pelo qual as pessoas pagam exterminadores para lidar. Formigas, baratas, pulgas, percevejos, traças prateadas, tesourinhas, besouros, gorgulhos em grãos armazenados, ácaros-aranha em jardins, carrapatos no quintal, lesmas em canteiros de vegetais, mosquitos de fungo em vasos de plantas, pragas de produtos armazenados em prateleiras de despensa. A mesma sacola de $4 resolve tudo isso pelo mesmo mecanismo. Um estudo de 2015 citado em várias revisões de manejo de pragas demonstrou redução significativa na atividade de formigas argentinas após a aplicação de DE. Pesquisas publicadas em vários periódicos de entomologia, revisados por pares, confirmam a eficácia contra percevejos,
incluindo cepas que desenvolveram resistência a tratamentos químicos. As mesmas cepas que estão tornando as soluções químicas da indústria de controle de pragas progressivamente menos eficazes em ambientes urbanos por toda a América do Norte. Agora, aqui está a pergunta que ninguém na indústria quer que você faça. Se isso existe, se é registrado pela EPA, se agricultores orgânicos usam em plantações de alimentos, se tem 100 anos de documentação por trás, por que um contrato padrão de controle de pragas custa entre 400 e 1.200 dólares por ano por residência? Por que o proprietário americano médio gasta de 300 a 550 dólares por ano em serviços de controle de pragas, segundo dados de mercado da Home Advisor? Por que a indústria de controle de pragas de 16 bilhões de dólares não entrega uma sacola desse pó a você e vai embora? Você já sabe a resposta. Uma sacola de 4 dólares que resolve permanentemente o problema que um cliente está pagando 400 dólares por ano para administrar não é um modelo de negócio. É o fim de um negócio. A esteira química é o produto. Você recebe tratamento, as pragas voltam ou novas aparecem. Você recebe tratamento de novo. O modelo de assinatura para controle de pragas depende de soluções impermanentes. A terra de atomácia, aplicada corretamente, não é impermanente. Ela fica ali. Ela espera. Ela funciona toda vez que algo com exoesqueleto passa por ela. Aqui está exatamente como usá-la e os erros que fazem ela falhar. Primeiro, apenas grau alimentício. Isso é crítico. Existem produtos de terra de atomácia, de grau industrial, que foram tratados com calor e modificados quimicamente para uso em filtração. Filtros de piscina usam uma forma de DE. Essa versão foi estruturalmente alterada e contém aditivos nocivos. Terra de atomácia de grau alimentício é a que você quer para controle de pragas. Ela está disponível na Amazon, em centros de jardinagem, lojas de suprimentos agrícolas e cada vez mais em lojas de ferragens. Harris é uma das marcas mais disponíveis. Uma sacola de 4 libras custa de 4 a 8 dólares. Uma sacola de 50 libras, suficiente para tratar uma propriedade inteira por dentro e por fora, custa de 20 a 30 dólares. Aplicação. Pense fino. Uma camada leve, quase invisível, funciona melhor do que uma aplicação pesada. Insetos vão evitar caminhar por montes óbvios. O objetivo é uma camada fina sobre superfícies por onde insetos passam. Rodapés. Debaixo de eletrodomésticos. Dentro de dobradiças de armários. Ao redor de batentes de portas. Em cavidades de parede, se você tiver acesso. Ao longo de cercas. Ao redor da base de canteiros. Debaixo de canteiros elevados. Ao redor do perímetro de um galinheiro, uma coelheira, um canil. Para uso externo em jardim, aplique de manhã, depois que o orvalho secar e antes de qualquer previsão de chuva. Uma leve borrifada de uma garrafa de apertar ou de um aplicador de pó, disponível por alguns dólares, leva o produto a lugares que a aplicação manual não alcança. Para percevejos especificamente, aplique em uma camada fina sob o colchão, ao redor das juntas da armação da cama, dentro da base da cama e ao longo do rodapé do quarto. Deixe sem mexer. O prazo é mais lento do que uma bomba química, mas os insetos não conseguem desenvolver resistência, por isso ela é cada vez mais recomendada por profissionais de manejo de pragas para cepas que pararam de responder ao tratamento químico. Para armazenamento de grãos e despensa, e esta é a parte que surpreende a maioria das pessoas, a DE de grau alimentício pode ser misturada diretamente aos grãos armazenados em uma proporção de cerca de 1 xícara para cada 50 libras. Ela cobre cada grão e mata qualquer larva de gorgulho ou besouro que tente se alimentar dele, com zero contaminação química do próprio alimento. Formulações de D. São registradas para aplicação direta em grãos em muitas partes do mundo. Agricultores usam isso há décadas. A maioria das casas não faz ideia. Uma limitação honesta precisa entrar aqui. A umidade reduz drasticamente sua eficácia. Em ambientes internos secos, a DE pode funcionar por meses, enquanto aplicações externas podem exigir reaplicação depois de chuva ou orvalho pesado. DE molhada é essencialmente inerte. As partículas se aglomeram e perdem a capacidade de suas bordas afiadas penetrarem um exoesqueleto. Para uso externo em climas úmidos ou depois da chuva, a reaplicação é necessária. Para uso interno em condições secas, dentro de paredes, sob pisos, ao longo de rodapés secos, ela continua funcionando indefinidamente sem atenção.
Também vale dizer diretamente: AD não mata ovos de insetos. Ela mata insetos ativos que caminham por ela. Para espécies com ciclos rápidos de reprodução, continuar tratando a área afetada por vários ciclos de vida faz parte da estratégia. E uma observação de segurança: a inalação de partículas finas em grandes quantidades pode causar irritação pulmonar. Use máscara contra poeira ao aplicar em espaços fechados ou em grandes quantidades. Ao ar livre ou em áreas ventiladas, isso não é um problema. É a mesma precaução que você toma com qualquer pó fino. AD de grau alimentício não tem toxicidade para mamíferos. Estudos citados pelo National Pesticide Information Center da Oregon State University não encontraram efeitos reprodutivos, de desenvolvimento ou carcinogênicos em estudos com animais em doses altas. A máscara contra poeira é uma medida de conforto, não um protocolo de emergência. Aqui está a parte que fica comigo. 30 milhões de anos de diatomáceas morrendo no fundo de lagos pré-históricos. Suas conchas de vidro se acumulando, comprimidas em rocha, mineradas, moídas em pó. E todo inseto que atravessa uma camada fina disso morre da mesma forma que insetos vêm morrendo desde antes de os humanos descobrirem o fogo. Os primeiros produtos pesticidas contendo terra diatomácea foram registrados pela EPA em 1960. São mais de 60 anos de documentação regulatória confirmando que funciona, confirmando que é segura, confirmando que é adequada para uso perto de alimentos, crianças e animais de estimação. 60 anos. E o vendedor de controle de pragas que bateu à sua porta no mês passado lhe passou um orçamento de $800 por um ano de tratamentos químicos. Se isso deu a você algo útil hoje, compartilhe com alguém que está nessa assinatura química há anos. Essa pessoa merece saber que existe uma alternativa de $4 que esteve na prateleira o tempo todo. Conhecimento como este não desaparece sozinho. Ele é enterrado. Este canal desenterra de volta. Inscreva-se se isso importa para você. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.